Capítulo 52 – Experimentos. Fernando ainda estava chocado com o que houve alguns momentos atrás. Eu realmente fiz isso? Eu beijei uma garota? Fernando estava perplexo consigo mesmo, enquanto tocava seus lábios. A sensação do toque dos lábios de Carol ainda estavam vividas em sua mente, porém Fernando não entendia como ele realmente foi tão longe. Desde quando ele era tão corajoso e atrevido? Nem mesmo ele próprio sabia responder. Talvez o estresse de tantas situações esteja me fazendo mudar, não sei se isso é bom ou ruim. Ah! Que seja, contanto que eu não volte a ser o covarde que eu era, eu não me importo. Após se acalmar, Fernando resolveu trocar de roupas. Ele havia marcado para conversar com todos de seu grupo, mas por hora ainda faltava algum tempo até eles estarem prontos, então ele resolveu checar seus status e fazer um inventário de tudo o que tinha em sua pulseira de armazenamento. Status: nome: Fernando Nóbrega. Idade: 18 anos. Status: recruta, noviço 2 estrelas, mago aprendiz. Nível: 3. Atributos: físico: 10. Inteligência: 10. Agilidade: 8. Magia: 7, mana 68 a 70. Mana até o próximo nível, 3.204 4.000. Compatibilidade: nível 5. Quando Fernando viu seus status, ele quase saltou da cama que estava sentado. O que? Quando foi que alcancei o nível 10 de físico? Fernando estava extremamente surpreso enquanto observava seus status. Pode ser que tenha sido durante a batalha com os orcs? Talvez porque usei tanto incrementos do Anel Domus quanto os passos tirânicos simultaneamente isso tenha feito os meus músculos do corpo atingirem outro nível? Fernando chegou imediatamente a uma conclusão. Então é por isso que derrotei aquele Marcos com tanta facilidade. Na hora achei estranho que ele sequer resistiu, mas agora faz todo sentido. Agora que atingi o nível 10 de físico eu tenho as qualificações para aprender novas habilidades. O Sr. Raul vai ter que me ensinar. Fernando estava extremamente empolgado com a possibilidade de ficar mais forte. Depois de algum tempo, Fernando finalmente conseguiu conter a animação e resolveu verificar o que eles conseguiram no Vale de Flaviore. Fernando tinha uma série de itens em sua pulseira de armazenamento. Como líder do grupo ele ficava com todos os itens importantes como os cristais. Como eram muitas coisas, Fernando simplesmente moveu a mão e fez tudo aparecer sobre a cama. Havia tantos itens que eram uma bagunça: livros, moedas de prata, poções, cristais de goblins, de javali, de orcs, itens de higiene pessoal, roupas, alguns alimentos e itens diversos. Na realidade havia muito mais coisas, mas como ele resolveu pegar o cadáver do orc ele teve de se livrar de muitas coisas não essenciais ou dar para os outros levarem em suas pulseiras. Após alguns minutos de organização, Fernando finalmente terminou de organizar a pilha de itens. Havia 18 poções de mana menor, a maioria foram que sua professora Galia lhe deu. Também havia 8 poções de cura menor, 67 cristais de goblins negros, 1 cristal de javali, 6 cristais de orcs marauder, 2 pílulas de visão melhorada, 5 tônicos de resistência, 1 cristal detector, 103 moedas de prata, uma guia do mago aprendiz, 1 livro de herbologia, uma guia do caçador de monstros, uma orquídea de sangue, uma pedra de armazenamento de mana e alguns itens de higiene pessoal e roupas. Fernando começou a avaliar os itens. Ele olhou para a orquídea de sangue. Foi uma planta que ele colheu no Vale de Flaviore. Segundo seu livro de herbologia era algo raro e valioso, mas não menciona valores. Como ele precisava desesperadamente de dinheiro ele resolveu colhê-la e guardá-la. Fernando então olhou para o tônico de resistência e o cristal detector. Eram ótimos itens, mas ele não teve a necessidade de usá-los na missão. Após isso ele viu as pílulas de visão melhorada. Ao pensar nisso ele percebeu que elas eram inúteis. Simon havia lhe ensinado a magia de suporte visão escura. Ele pretendia ensinar essa magia para os outros já que ela era bem simples de aprender, então essas pílulas não tinham utilidade alguma. Ele planejava vendê-las de volta para a loja de poções. Depois Fernando olhou para a pilha de cristais de goblins negros. Será que com essa quantidade de cristais vamos conseguir uma boa posição na missão? Fernando praticamente já havia desistido de conseguir o primeiro lugar nessa missão, afinal eles perderam muito tempo e esforço lutando contra os orcs. Além disso, apenas seu bloco havia tido de recuar devido à aparição dos orcs. Os outros 9 blocos que estavam em outras regiões continuaram suas missões normalmente e estariam de volta no dia seguinte pela manhã. Fernando sacudiu a cabeça. Não tinha sentido pensar nisso agora. Ele deveria estar feliz em estar vivo.
Enquanto passava os olhos pelos itens, Fernando vislumbrou a pedra de armazenamento. Esse era um item que ele havia de certa forma extorquido de alguns dos guardas da 13ª que tentaram incomodá-lo quando foi visitar Raul. Pensando bem, nunca cheguei a usar essa coisa, já que nunca precisei gastar muita mana, mas depois de lutar com aquelas coisas e ter que usar tantas poções de mana deu para perceber que usar muitas poções consecutivas me causa efeitos colaterais como tontura e fraqueza. Eu deveria tentar usar você. Fernando disse enquanto brincava com a pequena pedra redonda azulada. O guarda havia dito que era possível armazenar o mana de poções na pedra, provavelmente nem o próprio guarda tinha muita certeza dos usos da mesma. Só agora Fernando percebeu que esqueceu de perguntar como deveria fazer isso. Sem alternativas, ele resolveu fazer isso por meio de experimentos. Fernando pegou um copo que ele deixou no criado mudo ao lado da cama para beber água, então ele pegou uma poção de mana, abriu o frasco e derramou o líquido levemente azul dentro. O conteúdo do frasco não era muito, eram cerca de 50 ml de poção, preenchendo apenas um quarto do copo de 200 ml. Após isso ele pegou a pedra de armazenamento e a soltou dentro do copo fazendo-a emergir completamente no líquido, então Fernando focou em observar quais reações a pedra produziria. Não houve necessidade de esperar muito, o líquido azul começou a borbulhar como se fosse refrigerante de forma espantosa. O líquido começou a diminuir dentro do copo como se estivesse vazando, diminuindo rapidamente até que restou apenas a pedra azulada num copo vazio, não restando nem sequer uma gota da poção de mana. Incrível! Essa coisa realmente consegue absorver líquido. Como é possível? Uma pedra contendo líquido dentro? Ah! Não adianta usar os conhecimentos habituais que eu tenho, qualquer coisa que envolva mana está fora dos padrões comuns, e provavelmente o líquido pode ser convertido diretamente em energia, então a pedra é como uma pequena bateria que pode filtrar e reter a energia, no caso a mana. Fernando contemplou enquanto estudava a pedra dentro do copo. Espera! Como eu deveria saber quanto mana existe dentro da pedra e como eu deveria usá-la? Depois de fazer essas perguntas, Fernando rapidamente voltou a fazer testes. Ele pegou a pedra de mana em suas mãos e começou a focalizar sua mente nela. Depois de alguns segundos de concentração, sua pulseira brilhou e uma tela surgiu em sua visão. Status: item desconhecido. Mana: 100. Surpresa brilhou nos olhos de Fernando. Inicialmente ele tinha uma teoria sobre a pulseira de armazenamento e suas aplicações, agora essa teoria foi finalmente confirmada. A pulseira não tinha a habilidade de avaliar seus status como ele pensava, afinal, se pudesse, que sentido haveria no teste de talentos que o salão realizava? Desde que ele começou a poder visualizar sua compatibilidade, ele suspeitou que a pulseira realmente não avaliava nada, ela simplesmente convertia em dados visuais tudo aquilo que ele próprio conseguiu analisar com sua mana. Como os dados eram muito complexos, mesmo que ele pudesse avaliar os status do seu corpo, ele não entenderia completamente o que significava essas informações, mas a pulseira o ajudava com isso, convertendo em uma imagem todos os dados analisados por ele. Incrível, essa coisa é até mais evoluída que muita da nossa tecnologia na Terra. As aplicações para a magia são realmente muitas. Fernando disse maravilhado. Após alguns segundos Fernando se acalmou novamente, então ele finalmente analisou as informações mostradas à sua frente. Ali diz que é um item desconhecido? Fernando pensou na possibilidade, então conectou seu mana ativamente na pulseira e pensou em alterar o nome do item. Status: pedra de armazenamento de mana. Mana: 100. Assim como Fernando havia imaginado, o nome foi alterado. HM? A pedra contém 100 de mana? Estranho, a poção que usei deveria conter apenas 50 pontos de mana, poderia ser um abastecimento anterior do antigo dono? E por que há um sinal de interrogação em frente à quantia de mana? Pode ser que essa seja a capacidade de armazenamento? Então isso significa que eu ainda não consigo analisar a quantia total com o meu nível de habilidade mágica. Fernando começou a pensar e analisar as informações que ele tinha da pedra. Depois de fazer isso, ele decidiu fazer mais testes. Fernando retirou outra poção de mana menor e a derramou dentro do copo, então ele jogou a pedra dentro do copo novamente. O processo anterior de absorção do líquido ocorreu. Então ele pegou a mana e focou sua concentração na pedra, mais uma vez a tela de status apareceu. Status: pedra de armazenamento de mana. Mana: 200? O que? Como assim 200? Eu usei apenas uma poção equivalente a 50 pontos de mana. Espera,
Poderia ser que, Fernando abismado finalmente notou o que estava acontecendo, não é que o dono anterior tivesse abastecido a pedra, mas sim que quando a pedra purificava o mana da poção, nenhum pouco da energia era desperdiçada. A poção era avaliada como contendo o equivalente a 50 pontos de mana, mas isso se devia ao fato de metade da energia ser desperdiçada ao ingerir diretamente o líquido. Porra, essa coisa é incrível. Com isso eu posso dobrar a eficiência das minhas poções de mana. Fernando disse empolgado, ele estava curioso sobre se este item era algo natural ou se foi criado artificialmente por alguém, assim como ele pensava nisso uma ideia veio à sua mente. Fernando pegou a pedra de armazenamento de mana e depois pegou um cristal de goblin negro. Cristais de criaturas são usados na maioria das vezes para fazer poções e outros itens mágicos, isso não significa que tecnicamente ela também poderia absorver diretamente os cristais? Fernando pensou animado, então ele jogou a pedra e o cristal dentro do copo e começou a esperar. Fernando esperou cerca de 3 minutos e não houve nenhuma reação, ele balançou o copo fazendo os dois itens se tocarem diversas vezes, mas nada ocorria. Parece que não funciona, tudo bem, as poções já são incríveis o suficiente, apenas por isso já estou começando a me sentir culpado de pegar isso daqueles guardas, e acho que se eles soubessem do uso exato disso jamais me entregaria, e provavelmente eles não tinham a capacidade de analisar os status do item. Enquanto Fernando pensava nos guardas que chantageou, uma ideia surgiu em sua mente. Rapidamente Fernando pegou outro frasco de poção de mana menor e derramou dentro do frasco em que estavam a pedra de armazenamento e o cristal. Fernando fez isso apenas de forma casual sem esperar resultados, porém, inesperadamente algo aconteceu. Xiii! O líquido no frasco começou a borbulhar com muito mais intensidade que antes, não só isso, o pequeno cristal preto de goblin negro dentro do frasco parecia estar derretendo rapidamente. Fernando aguardou ansiosamente o resultado disso, ele também estava com um pouco de medo de danificar a pedra ao fazer essa mistura louca. Logo o cristal foi completamente dissolvido deixando a solução dentro do copo de cor azul escura, em segundos o líquido foi absorvido pela pedra. Rapidamente Fernando tirou a pedra de dentro do copo vazio e foi checar seus status. Status: pedra de armazenamento de mana. Mana, 350? Fernando ficou contente que funcionou e aliviado que a pedra não foi danificada. Eu estava certo, usando a poção de mana como catalisador é possível fazê-la absorver a energia de cristais, mais 50 de mana? Então um cristal de goblin negro contém apenas 50 pontos de mana, e isso de energia bruta, se fosse usado para a poção seria muito menos, deve ser por isso que no guia diz que goblins negros são criaturas que não valem a pena caçar, já que seus cristais valem muito pouco e é por causa desse baixo custo-benefício que eles acabam ficando relativamente livres e se reproduzem facilmente. Fernando estava absorto com a descoberta que conseguiu. Como eu poderia ser tão idiota deixando um tesouro como esse mofando em minha pulseira? Essa coisa é muito forte. Com isso eu posso economizar muito dinheiro. Fernando estava extremamente animado com as possibilidades, enquanto ele pensava a respeito um som interrompeu. Toque toque. Fernando, está acordado? Todos estão te esperando na sala. A voz de Emily soou da porta, tirando Fernando de seus pensamentos, só então ele se lembrou que havia marcado para conversar com os outros. Estou acordado. Já estou indo. Fernando disse recolhendo a bagunça em sua cama e mandando tudo para sua pulseira de armazenamento. Depois de arrumar tudo Fernando saiu de seu quarto e foi até a sala, chegando lá todos, tanto se sua equipe quanto da equipe 4 estavam esperando por ele. Apenas Lance que estava na ala médica do salão não estava presente. Caramba Fernando que demora, achei que você ia morar no quarto. Ronald reclamou. Você deveria conter esses desejos de adolescente Fernando, fazer isso antes de uma reunião é um pouco. Emily disse em um tom brincalhão. Todos não puderam deixar de rir da piada de Emily. Até mesmo Tom que geralmente era bem isolado não se conteve e gargalhou, como se dissesse eu te entendo cara. Enquanto Kelly baixou a cabeça envergonhada com a piada. Fernando ficou um pouco constrangido, mas resolveu ignorar a besteira de Emily dos outros como de costume, porém, ele viu Carol em meio aos outros lhe dando um olhar meio estranho e envergonhado, então ele lembrou do beijo que deu nela antes. Ela não poderia estar pensando que eu realmente estava fazendo algo assim depois de beijá-la? Não, certo? Por favor, não pense em algo assim de mim. Fernando pensou entrando em pânico. Eu só estava estudando um pouco e perdi a noção do tempo. Fernando disse rapidamente. Por que você está se explicando Fernando?
Geralmente você sempre me deixa no vácuo, será que você realmente estava? Emily disse dando um sorrisinho atrevido. Fernando ficou sem palavras, mesmo que ele quisesse explicar algo agora, ele não conseguia, ele só iria se enrolar ainda mais. Vendo que Fernando estava quieto, Carol ficou vermelha de vergonha. Ele é só um garoto, afinal, ele nem sequer sabe beijar e apenas tocou meus lábios no dele, afinal, por que eu fiz isso? Eu disse a mim mesma que não queria nada com um garoto mais novo que eu, mas ainda assim eu. Carol pensou enquanto relembrava da cena de Fernando se levantando e avançando contra os orcs, enquanto todos estavam apavorados, machucados e sem esperança. Sempre que ela lembrava de sua voz firme e rígidos compelindo a não desistir, seu coração palpitava tanto que parecia que sairia pela boca. Fernando percebeu Carol com o rosto levemente avermelhado e sentiu que queria simplesmente cavar um buraco e pular dentro. Parem de mexer com o Fernando. Vamos lá. Você disse que nos contaria tudo hoje, Fernando. Estou realmente ansioso para saber como você ficou mais forte. Noah disse cortando as brincadeiras de todos. Assim que Noah disse isso, o clima brincalhão e risonho na sala mudou imediatamente, todos ficaram curiosos e cheios de expectativas. Obrigado, Noah. Você é um verdadeiro irmão. Fernando agradeceu mentalmente por Noah mudar o assunto. Fernando respirou fundo e tentou retomar a compostura. Bem, então como prometido vou contar tudo a vocês.